Muito bem, irmãos, a paz do Senhor novamente. Nós estamos aqui com a aula de teologia contemporânea e hoje é a segunda aula, aula de número 2, e vou começar falando, terminando a parte do Dr. Hermes Maia, que são as áreas de influência do iluminismo sobre a teologia. Nós falamos do iluminismo, falamos inclusive de 4 áreas já, 3 áreas, essa é a quarta, de influência da teologia, do iluminismo, do pensamento iluminista sobre a teologia. E vocês viram, eu sugiro que vocês assistam o resumo da aula 1, bem sintetizado ali, para que vocês possam entender o pensamento teológico e possam chegar aqui nesse ponto, tá bom? Bom, primeiro é o antropocentrismo. O antropocentrismo, no antropocentrismo, é o homem no centro, como eu expliquei no resumo, tá? É o homem no centro, é o egocentro, ego, que é o ômega, é o ego no centro, O iluminismo, na expressão de Blackman, é a idade de ouro do humanismo. E é mesmo, é a idade, o tempo, é o século iluminado, aquela coisa toda, tá? Nesse sentido, se esperava que a teologia promovesse o bem-estar humano, e, para tanto, procurava se harmonizar, a verdade teológica com os princípios racionais geralmente aceitos, tá? Então, havia ali uma preocupação em querer juntar essas coisas, harmonizar a verdade teológica com os princípios racionais, que isso vem do pensamento de kantiano, tá? Porque antes era diferente, e foi mudando. Nós estamos nesse ponto aqui, na teologia liberal, onde procura se harmonizar as duas coisas aí. Foi talvez um acerto filosófico, porque isso aumentou muito a parte filosofia, aumentou muito o interesse e tudo mais pelas filosofias, enquanto polarizava, estava mais, ficava um de um lado, outro do outro, mas quando juntou isso aí interessou para muita gente. Só que isso causou um dano irreversível na teologia, tá? E talvez também na filosofia, mas a filosofia se beneficiou mais do que teve danos, Danos mesmo foi do lado teológico. Nesse sentido, então, esperava-se que a teologia promovesse o bem-estar, tá? E procurava, então, juntar as duas coisas ali. Na abordagem teológica, predominava alvos relativos a esse mundo, Os alvos seriam felicidade, moralidade, racional, eram os principais benefícios que os homens esperavam na religião. Esperam até hoje, porque nós estamos na época da teologia liberal ainda, ela está no nosso meio, vou provar para vocês, tá? Mas então a felicidade aqui na Terra, porque no caso da revelação, no caso da dogmática, a felicidade almejada é uma felicidade eterna, é outra dimensão. Já na abordagem teológica da teologia liberal, a felicidade é terrena. Agora vocês começam a imaginar, tem igrejas que trabalham firme em cima da felicidade terrena, que é um pensamento iluminista, tá? Vem lá da era de ouro aí da filosofia, tá bom? E a moralidade racional, que é um absurdo, porque isso é muito imoral na verdade, tá? Eram os principais benefícios que os homens esperavam da religião, tá? Também Deus passou a ser olhado por muitos como aquele que o beneficiaria, tá? Na teologia liberal, no pensamento iluminista, Deus passou a ser visto como aquele que o beneficiaria de alguma forma, Desse modo, o valor de Deus está restrita à sua utilidade egocêntrica. Tá vendo? Esse pensamento aí permeia as nossas igrejas, nossos teólogos também, tá? Tanto aquele outro lado da felicidade quanto esse aqui, onde Deus é visto como aquele que pode me dar algum benefício. O que eu posso tirar dele, tá? Aí o termo pragmatismo, foi introduzido pela primeira vez por Charles Peirce,
Peirce, né? Em 1878. No entanto, William James é considerado o fundador dessa corrente pragmática, tá? Como sistema de pensamento, o pragmatismo parte da concepção de que o homem não é essencialmente um ser teórico, com preocupações transcendentes, com preocupações além do entendimento humano, acima da razão humana, tá? Antes, a sua inteligência está voltada para a concretização dos seus propósitos, que são eminentemente práticos, né? Por isso, todo conhecimento tem um objetivo prático. Olha o perigo disso. Então, todas as forças, toda a ideia do homem, todo o seu propósito é para as coisas que possam lhe trazer algum benefício, coisas práticas. Então, o pragmatismo diz que o homem não é um ser teórico, né? que tem preocupações eternas, revelativas, né? Preocupações transcendentes, mas que ele tem que se preocupar, né? Vocês estão vendo que o racionalismo está aí no meio, tá? E isso também permeia no nosso meio, né? Então, no pragmatismo, né, ao romper com aquele pensamento metafísico, né, fora da física, aquele pensamento mais elevado, tá? Então, o pragmatismo é uma corrente de pensamento dentro, juntando os cacos do iluminismo e, né, dando continuidade para chegar nos liberais de hoje, né, na teologia liberal. Assim, o valor intrínseco dentro dele mesmo foi substituído pela eficácia, tá? Então, aquele valor intrínseco dele, valor que ele tem inato nele, foi substituído pela eficácia. Se for eficaz, tudo bem, né? Desse modo, né, nesse pensamento não tem absolutos, tudo é relativo. Por isso que a pregação filosófica da verdade até hoje ela é relativa, né? Então não existe felicidade absoluta, não existe verdade absoluta. Olha só, né? Para o pensamento deles. É claro que nós temos um outro pensamento a respeito disso. Os conceitos que dentro de nossa percepção não se mostra relevante são descartados. Nossa percepção humana, né? Se não for importante, são descartados, tá? E isso inclui todo o sistema bíblico, tá? Bom, a segunda área de influência do iluminismo, tá, nos homens é o racionalismo, tá? Comecei aqui com o antropocentrismo, tá? Que é a influência desse iluminismo sobre a teologia. Influenciou o antropocentrismo, influenciou o racionalismo. Racionalismo, né, os deístas eram pioneiros na concepção teológica. Eu expliquei os deístas lá no resumo também, de que a razão é o teste de toda a verdade. A razão é que testa a verdade, inclusive da verdade teológica, bíblica, religiosa, tá? Então ele tem que passar pelo crivo da razão. Se a razão fala que não é, não é. Então o árbitro é a razão. Esse é que é o problema, tá? Dessa forma, Deus é um proprietário ausente, né? Que não age diretamente sobre a sua criação, tá? Então a razão é que vai resolver os problemas aqui. A única relação existente entre o Criador e a criação dá-se por meio das suas leis deixadas, as quais regem o universo de forma determinista, que também é rejeitado pelos liberais, tá? Bom, como consequência da teologia se torna dependente da filosofia, tá? A teologia, se ela for moldada para esse lado, ela fica dependente da teologia, porque a razão vem da filosofia, tá? Então a filosofia, a teologia, ao invés de ser suficiente, a palavra de Deus, o pensamento, a revelação ser suficiente, a teologia agora passa a ser dependente do pensamento filosófico iluminista, inclusive, tá? É que, uma vez que as doutrinas que ofendem a razão em qualquer das suas funções devem ser eliminadas, por ser inviável. Qualquer coisa que infringe, né, o absolutismo da razão, o tribunal da razão, tem que ser eliminado, porque é inviável, tá? No pensamento
iluminista. Nessa nova perspectiva, né? Agora, teologia liberal do século XIX. Tá? Portanto, em lugar de se exigir que a razão se sujeitasse ao testemunho das Escrituras, né? Tinha que ser essa a exigência, que a razão se dobre ao testemunho das Escrituras. O árbitro maior é a Escritura. Tá? A razão pode ser usada? Pode, desde que ela não entre em choque com a Escritura. Essa é a premissa, pois isso foi descartado. E agora é o contrário. Tá? Se a razão for questionar as Escrituras, a razão é que vai ter razão. Tá? Por incrível que pareça. Então passou-se a tentar justificar a revelação perante o tribunal racional, o tribunal da razão. Tá? A outra área, toleracionismo, de tolerar, tá? Que é um problema também, né? Com as descobertas das novas culturas, suas religiões, tentou-se fazer do cristianismo apenas mais uma religião, sendo um produto do gênio inventivo do homem, tá? Então, na verdade, eles diminuíram todo o sistema teológico a essa premissa, vamos dizer assim. Então, a conclusão que se chega desses estudos é que nenhuma religião por si só pode reivindicar a verdade total na presença de outras. Tá? Ele conta uma historinha aí, depois vocês veem no seu material aí a história que ele conta aí, legal, né? Para entender. Portanto, em questões de religião, a tolerância é a virtude suprema para o pensamento iluminista. E o dogmatismo é a atitude mais repreensível. Né? Lembra que o dogmatismo é a revelação, né? É a convicção de que aquilo é absolutamente certo. Então o dogmatismo é isso. Então isso é repreensível, porque não tem nada definitivo. Tudo tem que ser questionado. Tudo tem que ser revisto e refeito. Esse é o pensamento filosófico que anda no nosso meio aí vagando, né? Também. Implicações, né, dessas concepções nos conduzem ao ecumenismo, tá? Porque esse pensamento aí de que não tem uma religião que tem a verdade toda, né, isso tudo tem que se juntar numa coisa só. Isso é ecumenismo. Ecumenismo, então, é a junção de pensamentos. Se você vai lá num culto ecumênico para pregar o seu pensamento, isso não é ecumenismo. Ecumenismo é você juntar o seu pensamento com o pensamento do outro e aceitar e concordar, ver concordância, alguma coisa disso. Isso é ecumenismo. Tá? Então a implicação da tolerância é o ecumenismo. Porque se eu tolero demais, se eu tolero, né, as doutrinas do outro lá, se eu não questiono, né, esse pensamento iluminista, eu sou ecumênico. Agora, é claro que eu tenho que respeitar o pensamento dos outros, mas não tolerar, né? Dentro de mim, não, isso está errado. Eu vou pregar, é assim. Eu vou falar, é isso aqui, né? Eu sou dogmático, né? Eu não sou liberal, tá? Então a igreja ficou preocupada por muito tempo com uso e costume, pensando que esse seria o problema. E o problema era doutrinário. E esse pensamento iluminista veio entrando no nosso meio e empurrando as coisas para um lado perigoso. A doutrina que é o problema, tá? E isso está aí no nosso meio. Então quer dizer que nós vigiamos a cerca errada. Era a cerca dali que estava com defeito e nós ficamos olhando a de cá, tá? Bom, então com isso, né, a implicação direta dessa área aí é que aconteceria o ecumenismo, né, entre todas as religiões. Teria algo em comum entre elas, né, procurando o que há de bom em cada uma delas. O ecumênico é aquele que fala que toda religião leva para Deus, né? Deus está em todas elas, tudo, né? Ele aceita qualquer pensamento, seja desse, seja daquilo, né? Esse é o pensamento liberal ecumênico, tá? Nesse sentido, o cristianismo passa a ser apenas mais uma religião no universo de inumeráveis religiões que existem e que estão sendo descobertas ou montadas ou feitas, tá? O cristianismo é mais uma no meio delas. Então, tem muitas implicações nisso, né? Para o dogmático, né? Deus é o criador de todas as coisas, ele é o único Deus. Aí nas outras religiões tem uma porção de deuses. Aí se eu for tolerante, aí o que eu falo? Bom, eu tenho meu Deus, cada um tem o seu.
Então eu estou dizendo que tem outros, que eu aceito que tem outros. Não tem outro Deus. Só tem um Deus, é o Deus Criador, o Criador do céu e da terra. Tá? É só Ele. E senão eu sou politeísta, se eu acreditar que tem outros deuses. Eu acredito nesse aqui, mas tem outros aí, então eu sou politeísta. Sou tolerante. Isso é pensamento filosófico do liberalismo teológico, que vem lá do iluminismo. Tá? Esse tipo de aproximação metodológica acarretava o fim de uma teologia vigorosa e forte que tinha lá desde a Reforma, tá? Caracterizando-se por um desvio do estudo bíblico e teológico para uma abordagem apenas histórica, né? Foi ficando esfriando para uma abordagem histórica. Tem muita igreja liberal, moderna, que a Bíblia, o estudo bíblico, a palavra de Deus ficou mais histórica, mais esfriada na história. Perdeu aquela força, aquele vigor da revelação, característica daqueles dogmáticos. Esse segmento decreta, de forma explícita ou não, o fim da voz profética de uma igreja, tá? E tendo como critério avaliativo apenas o que promove a unidade, ainda que em detrimento da verdade, tá? O que promover a unidade é bem-vindo, né? Porque se eu começar a ser a voz profética e tiver aquele vigor forte e tal, vou ser rejeitado. Aí as outras religiões não vão aceitar. Aí escorreu o ecumenismo saiu entre os dedos aí nessa história, tá? Então o toleracionismo é essa tolerância que a gente desenvolve a partir de pensamentos iluministas, a partir do pensamento de Kant, que é o pior deles para mim, acabamos tolerando doutrinas, a gente acaba no liberalismo teológico. Esquece-se que a religião, a genuína unidade é produzida pelo Espírito Santo, tá? Efésios 4, 3, nós estamos estudando o livro de Efésios na escola dominical, então fala sobre isso lá. Depois a outra área, otimismo. Toleracionismo, vocês viram, que é tolerar, doutrinas estranhas. Otimismo, junto ao antropocentrismo, que é o homem no centro, encontramos como decorrência uma antropologia vitoriosa, otimista, confiante na capacidade humana, porque a teologia vigorosa, aquela dogmática antiga, ela não tem a confiança na capacidade humana, não. A sociedade está avançando em franco progresso, a conversa dos otimistas, a mentalidade do iluminismo, tá? Então, no iluminismo já não acredita na doutrina do pecado original, tá? Esse é pensamento iluminista, não tem aquele negócio do pecado original. Ela é relegada ao esquecimento, sendo considerada uma crendice ultrapassada, tá? Uma coisa fora do contexto, tá? Então o otimista, ele acredita doutrinariamente nessa capacidade humana, vitoriosa, de crescimento, desenvolvimento científico, e tecnológico, e aquela coisa toda, autoajuda, que o homem pode, ele consegue se ajudar, esse pensamento aí que está se desenvolvendo dentro das igrejas, de se autoajudar, dele conseguir, que ele é especial, que ele consegue, que isso e aquilo. Esse pensamento vem lá da Idade Média, é iluminista isso. Os espíritas, todos eles trabalham isso, que é aquela melhoria do ser humano para alcançar o nirvana, para chegar à iluminação e tal. Lá da era do iluminismo ele já estava pregando essa chegada nessa era da iluminação. E a era da iluminação é lá, na presença de Deus. Aqui não vai acontecer, Então já vou ser bem categórico e taxativo aqui. O progresso da humanidade, para os iluministas, para o pensamento otimista, o progresso da humanidade relacionado com o conhecimento da psicologia, da sociologia. A sociologia está em alta, desculpe aí os sociólogos, mas a sociologia estudada dentro do pensamento filosófico iluminista rebenta com a teologia, gente? Significa que a raça humana está em plena ascensão, crescimento,
isso tecnológico, isso científico, por aí vai. Desse modo, não tem mais lugar para doutrinas sombrias do homem, né? E desta vida, tais como carregar o fardo, né? Tomar a sua cruz e seguir, né? Negar-se a si mesmo, né? Aquelas coisas bíblicas, né? Aí já é diminuído, né? Foi aí que René Descartes deu um golpe fatal na teologia, tá? Foi pegando, né, e diminuindo e questionando esses pontos bíblicos e não se achou apologista suficientemente preparado ou forte para refutar isso, tá? No pensamento deles não se pode mais pensar em depravação total do homem. Não, que isso? Que depravação? Que isso não existe, entendeu? Esse negócio de tomar a cruz, de negar-se a si mesmo, essa coisa toda sombrio, é muito ruim, tem que ser coisa boa, coisa que edifica e tal. A conversa é boa, mas leva o homem para o buraco, porque distancia da dependência de Deus. Esses ensinamentos antigos cederam lugar à confiança no homem, nos seus poderes, no antropocentrismo, que está aí nos nossos púlpitos, tá? Pregando que o homem é cabeça e não cauda, que ele nasceu para governar, que pega a história de José e acaba com a história de José, né, tentando botar o humanismo e essa teologia liberal em cima, que eu fico doente quando eu vejo uma coisa dessa, tá? A vida aqui na terra, né, se ainda não produz o paraíso, pelo menos o homem tem trabalhado positivamente na construção de um mundo melhor, por meio da ciência, da técnica, né? Portanto, a concepção de pecado cede o lugar para a alegria e vitalidade da vida aqui e agora. Aí você acaba com a esperança do porvir, da vida eterna, do mundo, né? Esse mundo idealizado aí, né? Que Deus preparou para os seus, que não é aqui, né? Para nós não é aqui, mas para eles a preparação é aqui. Tem muita gente e muitas igrejas se preparando para isso, para ficar aqui, né? Para ter uma vida boa, para, né, ter um condomínio de luxo aqui, nesse mundo, tá? O interesse pela vida por vir foi substituído desde do iluminismo, tá? Agora na teologia liberal, né, foi substituído pelo desejo de uma longevidade aqui na Terra. O homem está lutando para ter mais vida, para prolongar a vida aqui na Terra, a fim de poder acompanhar as novas maravilhas alcançadas pelo homem, que a cada dia se desdobra em uma nova tecnologia que a gente não consegue nem acompanhar, tá? Então esse é o otimismo. Aí o próximo é a ética. A outra área é a área da ética. A moralidade passou a ser considerada como um assunto de primeira importância, porque julgava-se que conseguir moralidade elevada era a principal finalidade do cristianismo. Então já estava fora de função, né, eles pensarem que a pessoa se tornava um cristão para ter moralidade elevada, né? Realmente o cristão ele tem uma exigência moral, porque o cristianismo exige, né, uma postura moralista, né, ética, né, humana, de fé e uma série de coisas do homem. O homem se transforma nessa criatura mesmo, mas essa não era a finalidade principal do cristianismo, tá? E o conteúdo ético era a sua própria essência. Então a teologia, a igreja, né, a serventia da igreja é para elevar a moral, a ética, né, para melhorar a pessoa como ser humano. Não é isso a proposta bíblica, né? É vida eterna, é o sacrifício perfeito, é a obra da salvação, é tanta coisa. Saiu tudo, ficou o pensamento humano, ético, moralista, tá? Desse modo, o que importa é a ética, né? Não a doutrina bíblica. Pela razão, o homem pode descobrir a lei moral e pode obedecê-la através da razão, para o pensamento iluminista, e obedecê-la sem maiores problemas. Eu quero ver o homem que dá conta, né, pela sua própria razão, descobrir a lei moral e conseguir obedecê-la. Sem a ajuda de Deus, homem nenhum é capaz de fazê-lo.
E aí o pensamento iluminista diz que sim, é possível, né, o homem obedecer sem maiores problemas, né? Então ele ali diz que o homem pode, né, que ele é capaz, tá? No iluminismo. Então é a área da ética, da moral. Depois vem a área da crítica, tá? Desde o Renascimento, que isso remonta antes do iluminismo, o estudo dos manuscritos medievais e clássicos demonstrou que muitos documentos considerados autênticos de fato não eram. Estou falando da Bíblia, né? Mas muitos documentos daquela época não eram autênticos. O resultado imediato disso é que todos os documentos antigos, né, foram colocados em suspeição. Então tinha que ser cuidadosamente perscrutado, escrafunchado, né, chafurdado, tantas palavras para falar disso, né, quanto à autenticidade. Tinha que rever, questionar, né, quanto à exatidão, quanto à fatuidade, quanto aos fatos, né. Eles já não poderiam ser aceitos apenas por aquilo que parecem ser, ou pelo fato de usufruírem de uma credibilidade tradicional. Inclui-se neles a Bíblia, tá? E aí é o problema, tá? Isso que significa, entre outras coisas, que a doutrina da inspiração plenária da Bíblia foi jogada no lixo, né, pelos filosóficos, tá? Porque nós defendemos a doutrina. Aliás, você já leu a listinha do credo das igrejas? Em que você acredita? Tá? Uma das doutrinas é essa, que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Isso é doutrina inegociável. Se ela é doutrina doutrina inegociável, né? Então somos dogmáticos, tá? Bom, mas aí no pensamento da teologia liberal, né, do liberalismo, a inspiração ficou. Por quê? Porque levantou suspeita de outros escritos. Então investiga-se, né, todos os documentos antigos à luz da crítica histórica, né, de critérios científicos. Tá? Então esse conceito aí se formou no iluminismo, né, que não devemos dar atenção nenhuma à suposta intervenção divina na criação por meio de algo sobrenatural, revelador, porque aí, né, uma coisa que o iluminismo não aceita é a revelação de Deus, tá? Dois homens, o Ernest e o Leipzig, né, dizem que a Bíblia deveria ser interpretada da mesma maneira como são interpretados outros livros, né, da Antiguidade Clássica. Logo, as Escrituras deveriam ser julgadas de maneira textual, histórica, filológica, tá? Desculpa. Então, é dessa forma aí que devia ser, ou seja, critério científico, racional, humano. Liberalismo, né? Porque se você coloca em suspeição a Bíblia. Mas eu não posso pegar a Bíblia e provar? Não pode. Por quê? Porque a Bíblia não tenta provar a existência de Deus, né? Aqueles que creem em Deus têm que crer pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e isso o iluminismo, isso a filosofia não vai aceitar jamais, tá? Nunca aceitou e nem vai aceitar. Daí vem Semler, né? Semler, em sua obra de 4 volumes, ele é tratado sobre livre investigação do cânon, né? O cânon é né, a aceitação desses livros como canônicos, como sagrado, como inspirado. Então o cânon são os livros inspirados, considerados pela igreja inspirados diretamente por Deus, tá? Ensinava que a palavra de Deus e as sagradas escrituras não eram a mesma coisa, sugerindo que nem toda a Bíblia é resultado da inspiração. Olha a doutrina da inspiração da Bíblia, dos textos bíblicos, colocado em xeque de novo, em dúvida, em suspeição, sendo apenas um documento histórico que deve ser examinado como qualquer outro documento congênere, né, antigo, ou seja, por meio de uma metodologia histórico-crítica, né? É um absurdo que isso aí foi feito para invalidar a Bíblia mesmo, né? Porque não tem nenhum outro documento que suportou, que a Bíblia suportou, não tem nenhum para ser comparado com a Bíblia. Nenhum.
tá? Historicamente falando, né? De tão antigo e tudo, tá? Daí a conclusão de que a teologia bíblica é uma disciplina histórica que se contrapõe à dogmática. Então, teologia bíblica é uma, né, vem a parte histórica, e a dogmática é a outra revelativa, tá? Não aceitava o cânon bíblico e cria ser ele, né, apenas uma coleção de escritos recebidos pela igreja, o Seder, tá? Sustentava que a origem das escrituras não é completamente divina, né, de que ela tem a palavra contém a palavra de Deus, mas que não é a palavra de Deus, né? Vocês já viram esse pensamento aí também, tá? Recebeu uma contribuição na sua a Bíblia, né, na sua Gênesis, no seu início, de fatores humanos para o Seder. Por isso ela contém erros científicos, históricos, geográficos. A revelação está na Escritura, mas nem toda a Escritura é revelação. Aquele pensamento filosófico também, lá iluminista, rejeitando assim a concepção tradicional da inspiração verbal das Escrituras, tá? Tem muita gente que faz esse questionamento até nos nossos dias, tá? Bom, o seu ponto de partida foi o exame do conteúdo da pregação de Jesus. Ele concluiu, sempre, que devia haver uma grande diferença entre a intenção e a mensagem de Jesus e dos apóstolos. Ele procurou então, daí, nos seus escritos, estabelecer uma diferença entre o Jesus da história e o Jesus da fé. Para ele, era o Jesus histórico é um e o Jesus da fé é outra, né? Porque a intenção, né, a forma era diferente. Ele achou um jeito racional, humano, para denegrir a história do próprio Cristo, tá? Sustentava que a religião ampara-se, na verdade, da experiência, né? E que esta, né, não pode ser derivada de documentos escritos, porque a evidência histórica são suficientes para a fé, tá? Então, desse modo, né, eu até cortei um monte de coisa que ele colocou, um monte de besteira que ele colocou, tá? Que ele, do pensamento desse Sandler, né? Porque não achei relevante, tá? Mas o pensamento iluminista nós temos que discutir, porque ele está no nosso meio, tá? A sua concepção acerca de Jesus foi apenas de um judeu religioso, que Jesus era um homem como outro qualquer, né? Mas um judeu religioso. Ele não queria estabelecer uma nova religião. Antes ele objetivava o restabelecimento da independência judaica. Vocês estão percebendo alguma coisa nesse escrito dele? Que ele tira a deidade de Cristo, que Jesus para ele não é Deus, não é o Filho de Deus, tá? Nesse sentido humano é que ele foi um Messias político, judaico, não o Filho de Deus. Todos os elementos miraculosos e sobrenaturais do Evangelho são invenção dos apóstolos para ele, tá? O único milagre que Deus fez foi a criação. Como é que ele vai negar a criação se ele está aí para, né? Se tiver jeito ele negava também, né? Porque negou os outros todos, tá? Então a única religião verdadeira é a religião natural, né? Que o homem crê em Deus, tal, mas que ele não tem acesso a ele. Aí junta aqueles outros pensamentos iluministas aí, tá? Que tá cheio aí no nosso meio, né? No espiritismo, em outras religiões aí, né? E até nos meios evangélicos, tá? Muitos pensamentos iluministas estão rodando no nosso meio. Nós estamos correndo perigo doutrinário, tá? A Igreja do Senhor está correndo um risco doutrinário muito iminente, tá? E próximo. Bom, então, a autonomia é outra área, né, de pensamento que foi influenciado pelo iluminismo. Prevalece a compreensão de que o homem, por meio da sua razão, é a lei para si mesmo. Essa é boa, né? Que o homem é a lei para si mesmo. É ele que se governa e não o outro, tá? O pensamento dele. Aí voltamos no Kant, né? No Immanuel Kant. Vamos detalhar um pouco mais esse Kant, né? Ele escreveu o seguinte: a autonomia da vontade, tá? O homem tem vontade, né? Então ele é autônomo para ter essa vontade. É aquela sua propriedade, graças à qual ela é para si mesma a sua lei. A vontade do homem é para si mesma a sua lei. Pela simples análise dos conceitos da moralidade, pode-se, porém, mostrar muito bem que o citado
princípio de autonomia, né? Autonomia da vontade é o único princípio da moral, tá? Nesse caso, ser autônomo é ser regido único e exclusivamente pelas suas próprias leis, as quais são ditadas pela toda suficiente razão. Aí a razão é que define, né, todas as coisas. Olha que pensamento do Kant, perigoso, tá? E muito citado, o Kant muito citado por teólogos cristãos, às vezes questionando e às vezes apoiando, né? Para o iluminismo, né, admitir a revelação como algo independente da razão é mesmo contrário a ela, né? Era ofensível e impossível de ser aceito, tá? O iluminismo admitir a revelação é alguma coisa que fere a razão, e feriu a razão, o iluminismo rejeita com certeza, tá? Depois vem a harmonia, né? Esse conceito complementa o conceito anterior, ainda que cada homem, né, seja regido autonomamente, né? Ele é autônomo, né, no item anterior. Tem uma lei anterior que rege o cosmos, né, o universo, tá? De tal modo que as coisas ocorram sempre harmoniosamente, tá? Que tem autonomia, mas que tem que ter harmonia, né? Contribuindo para a realização da vontade geral. Então, se a minha vontade estiver diferente da vontade do outro, né, então eu tenho que usar a harmonia, e veja que isso é, né, aí, inclusive está no pensamento iluminista, e aí foi um jeito de resolver o problema. Mas se a vontade do homem é a lei para si mesmo, e se a vontade dele prejudicar o outro, aí tem a lei da harmonia para harmonizar isso. Tá? Então sempre tem um jeitinho, né, humano, racional, para eles justificar a sua doutrina, mas todas elas contrapõem a palavra de Deus. Essa concepção é, digamos, a secularização da fé na providência de Deus. A providência de Deus fica fora porque a razão é suficiente, né, a toda poderosa razão. Por conseguinte, Deus pode ser encontrado em todas as coisas. Está vendo? O pensamento panteísta entra aí, de que tudo é Deus. Tá? Há uma manifestação da presença de Deus em tudo que existe. Não há mais dicotomia entre o profano e o sagrado, tá? Natural e sobrenatural. Tudo tem o pensamento de Deus. Esse pensamento filosófico chama panteísmo. Isso vem também de semente lá atrás do iluminismo. Tá? Entramos então na inserção desse protestantismo no Brasil, desse protestantismo, primeiro a inserção do iluminismo, né, protestantismo, e a teologia liberal acaba chegando e aportando no Brasil. Tá? Bom, aqui nós começamos com a carta, né, recebemos com gosto inexplicável as modas da França, da Itália, de Inglaterra, né? É o jeito de escrever dos portugueses, tá? Essa carta é do português, né? Olha o ano 1752, de Inglaterra, tá? Porém não nos resolvemos a tomar a moda dos seus estudos. Francisco de Pina, em carta ao Marquês de Abrantes. Então, essa carta aí mostra, né, que recebeu aí as modas que vinha de lá, mas os seus estudos eles não estavam querendo receber isso aqui no Brasil, não. É o Brasil colônia, né? E aqui estava indo de uma forma diferente. Mas aconteceu algumas coisas que fizeram que o liberalismo acabou aqui também, tá? Aqui faço um parênteses, né, para apresentar uma curiosidade a respeito da influência indireta do iluminismo no Brasil, tá? No quesito tolerância para com as religiões acatólicas, não católicas, tá? Em nossa pátria. Vocês sabem que o Brasil foi colonizado pelos portugueses e que, junto com esses exploradores do governo, eles trouxeram os religiosos, os jesuítas, tá? E o Brasil colônia foi doutrinado teologicamente pelos jesuítas, que eram muito ferrenhos, que eram muito fervorosos, que exageradamente, né, que são filhos da Inquisição lá da Europa. A Inquisição nunca aportou no Brasil,
não diretamente, né? A Inquisição foi só para as minorias, índios e negros e essas coisas, tá? Mas aqui no Brasil não teve essa, né? Mas o liberalismo sim, né? Até os meados do século XVIII, o pensamento filosófico português estava quase que circunscrito aos volumosos comentários das obras de Aristóteles, tá? E Aristóteles foi lá antes de Jesus, né? Aqui nós estamos falando de 1700 e tanto, né? 1800, então aqui, né, o pensamento filosófico português estava confinado ao aristotélico, né? Ao pensamento aristotélico. E a defesa da escolástica feita pelos professores de Coimbra. Então, foi através de Coimbra, a Universidade de Coimbra, lá em Portugal, que começou a coisa começou a desandar, né? Pro lado do liberalismo, estou dizendo, tá? O Figueiredo, um escritor português, né, detalha, né, ele foi também professor, tá, lá, né, em Coimbra. O ensino filosófico era então cultivado na Universidade de Coimbra e de Évora, outra universidade, Évora, tá? Lembre-se que as universidades foram criadas para os estudos teológicos, depois foi se inserindo as outras matérias, tá? E a Universidade de Coimbra, já muito depois, né, depois de Oxford, depois das grandes universidades europeias, né, que foram criadas para teologia, né, essa aí já foi numa época que inseriu outras coisas. Então, nelas, lá nas duas universidades maiores de Portugal, nos colégios dos jesuítas, que os jesuítas eram, né, a corrente católica mais forte, nos seminários criados por deliberação do Concílio de Trento, tá? Em todos esses centros de filosofia, não era mais que ancila da teologia ajustada a essa ortodoxia do mesmo concílio, tá? Concílio de Trento, cujas conclusões Portugal adotou por alvará em 12 de setembro de 1564, portanto, uns 200 anos antes. E os professores haviam de jurar periodicamente com toda solenidade. O iluminismo em Portugal normalmente é associado à pessoa do Marquês de Pombal. Bom, o Marquês de Pombal, ele era um ministro, tá? Lá de Portugal, é um super ministro, né? Tinha 2 pastas, era muito influente. Nesse tempo a Igreja Católica dava muito pitaco, ela participava muito da política também. Só que ela estava enfraquecendo, né? Estava enfraquecida lá, né? Por esses anos aí, antes do século XIX, ela estava muito enfraquecida. E aí ela perdeu o campo. E com esse super-ministro, ele rachou com os católicos e expulsou os jesuítas de Portugal, né? E das suas colônias, inclusive do Brasil. Tá? Com isso entrou o toleracionismo, entrou o liberalismo, porque os jesuítas eles eram fortes nisso daí, né? Doutrinário. Era claro que a doutrina católica já vinha sofrendo as modificações de Tomás de Aquino, que era o teólogo católico por excelência. A Igreja Católica é regida até hoje pelos escritos de Tomás de Aquino, que vem das filosofias antigas antes de Cristo, tá? Principalmente Aristóteles, né? Mas mesmo assim eles tinham uma linha doutrinária um pouco mais rígida, né? E não eram liberais como aconteceu em seguida. Aí, com o enfraquecimento, abriu a possibilidade de vir o liberalismo para o Brasil. Mas essa mesma força é que possibilitou a vinda dos pentecostais para o Brasil também. Então, o iluminismo, que tanto prejudicou o evangelho, acabou nos ajudando, porque com essa expulsão, porque teve 2 grandes coisas lá, né, em Portugal, no tempo do Marquês de Pombal, tá? Que foi um terremoto terrível que, né, devastou Portugal. Tá? E depois esse entrave com a Igreja Católica, tá? Bom, quem era ele?
Em 1750, Sebastião José de Carvalho e Melo, esse era o nome dele, o futuro Marquês de Pombal, ele só seria Marquês depois, assumiu as pastas do exterior e da guerra. Eram as duas super pastas do governo, né, do Dom José, né, que era o rei de Portugal na época. Orientou-se por uma política direcionada para o fortalecimento econômico do país. Então, na verdade, o Pombal ele não alterou a teologia em nada, mas as ações que ele fez para melhorar o país é que fez com que a teologia liberal entrasse ali no sistema, tá? A expulsão dos jesuítas, né, e das suas colônias, de Portugal e suas colônias, alterou o sistema educacional do país. Ele mudou o estatuto da Universidade de Coimbra, para vocês terem uma ideia, tá? E aí os jansenistas, que era uma outra corrente dentro da Igreja Católica, vindo lá do lado da Suíça, da Alemanha, que eram os liberais, né, que passaram a dominar os seminários portugueses, por consequência das colônias, inclusive o Brasil. E aí eles introduziram os conceitos galicanos do controle do Estado sobre a Igreja, que excediam qualquer coisa que a Santa Sé jamais concedera à coroa portuguesa, e o pensamento filosófico acaba entrando junto com os jansenistas, né? Porque a gente estuda a história do Brasil, a história portuguesa, a gente estuda só até os jesuítas, né? Mas depois disso aconteceu a expulsão deles, e os jansenistas que vieram, né, para as colônias e para Portugal, e dominaram todo o sistema doutrinário de estudos. Vocês perceberam que o Pombal já tinha na cabeça dele que era através do ensino que se modifica as coisas no mundo? Pois é, lá no mundo é assim. Então, se você tem escolas fortes de filosofia, de tudo, aí você vai encaixar uma doutrina forte nas pessoas e produzir grandes pessoas, pensadores na área. E a teologia ficou aquém disso, né? Abaixo disso. Teve lá os seus ensaios na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas o pensamento liberal, ele tomou conta, né, em maior pungência do que o pensamento pentecostal. É por isso que eu sempre estou afirmando que o cristianismo está em perigo, porque o pensamento liberal é mais forte, né, tem mais universidades, né? Se você for numa universidade nossa, aqui no interior do Brasil, você vai ficar assustado com o pensamento iluminista que é colocado, né, nas ideologias, né, principalmente nas ideologias políticas, né? O pensamento iluminista está ali, latente naquelas ideologias, tá? Então isso é um risco para o cristianismo, para as doutrinas, para a moral, para a ética, para todo o sistema, tá? Porque dentro desse pensamento iluminista criou-se um outro negócio aí teológico que tem trazido muitos problemas, né? Bom, o Pombal, então, Marquês de Pombal, fez uma reforma nos estatutos da Universidade de Coimbra, elaborado parcialmente por uma junta de providência literária, né? Pegou lá as pessoas que entendidas do assunto, atribuído aos jesuítas o atraso que a universidade sofreu desde 1553, né, porque a universidade estava parada no tempo, vamos dizer assim, não modernizava, tá, e Pombal fez essa reforma. E essa reforma, nos estudos, é claro que o estudo teológico era colocado lá também, essas universidades grandes todas têm teologia, tá? Mas volto a dizer para vocês, é a teologia liberal que vem da filosofia, não é a teologia que nós estamos vendo aqui, tá vendo a diferença? Então Pombal, ele teve muito sucesso nos empreendimentos dele, tá? Porque peitar a Igreja Católica e sair vitorioso igual ele, né, foi um sucesso, tá? E ele, satisfeito com esse sucesso, lá em Coimbra, né, na Universidade de Coimbra, ele escreveu uma carta em 16 de dezembro de 1772, dizendo que com os novos professores ele ia fazer Coimbra
né, a Universidade de Coimbra, ser gloriosa, invejada por todas as outras universidades da Europa. Então esse era o projeto, o plano dele para a Universidade de Coimbra. Tá? Então a reforma pombalina, que Rodrigues chama de progresso e civilização, tá, conferiu à Universidade de Coimbra e de certa forma à igreja um novo paradigma, né, que, querendo ou não, amparava-se na perspectiva moderna, né, que era fruto da reforma protestante. Tá? No entanto, o fato de que o Pombal almejava era uma ação governativa, né, mais poderosa, ele estava interessado na parte política, administrativa, né, pela qual ele pudesse realizar uma transformação, né, maior, aí, mais pragmática no seu país. Então, com os elementos conciliadores da nova política científica e pedagógica, né, cria-se aqui no Brasil a Academia Real da Marinha, foi criada em 779, a Academia de Ciência, a Casa de Pia, a Biblioteca Nacional, né, que pode usar o nome de Biblioteca Real também na época, e ficou isenta de censura, né, no seu acervo, desfrutando aí também de uma imprensa privativa, né, que a Biblioteca Nacional tinha à época da sua criação. Contudo, mesmo com essas reformas, né, amplas no que diz respeito às questões teológicas, Pombal não fez nenhuma alteração teológica. Né? Pombal acentuou a hegemonia do sistema político na sociedade luso-brasileira, luso-portuguesa e brasileiro, né? Eliminou os principais agentes do Vaticano, né, que pugnava pela hegemonia né, do Vaticano nos sistemas religiosos e pedagógicos. O Vaticano tomava conta das religiões. Aqui no Brasil é latente isso até que no século XX nós vimos, né, a hegemonia católica, né, romana nos estudos, né, nos ensinos pedagógicos, e também querendo isso tudo visando o ensino religioso. Né? Então domina-se as escolas, daí a necessidade de termos escolas genuinamente evangélicas, porque eu mesmo conheço escolas evangélicas que elas não são evangélicas. Elas estudam, os professores não são, na maioria não são evangélicos, e o que difere elas é o nome e uma oração que fazem antes do estudo, mas não tem aquela preocupação transversal dos textos, da Bíblia, dos valores, da moral. Então a educação, o ensinamento acaba sendo um ensinamento formal. Educação não, né? Porque o grande problema da educação no Brasil é quando pegaram os professores e começaram a chamar eles de educadores. O professor não é educador, a educação a pessoa recebe em casa. O professor é um ensinador que complementa a educação que ele recebeu em casa com estudos, né, direcionados, específicos, né? Mas a educação deveria ser um produto doméstico, né, de cada um. Tá? Mas aí tem outros erros também que eu não quero pontuar aqui da educação. Né? Mas lá no Pombal ele conseguiu fazer as suas modificações, e as suas modificações influenciaram diretamente. Tá? Por um lado, para o mal, que entrou a teologia liberal, veio junto, né, com esses ensinamentos, mas os protestantes também abriu uma brecha valiosa aí para que eles pudessem, né, apesar de que não poderiam congregar diretamente, né, até hoje, né, em alguns países da Europa é assim. Mas deixou intacto valores teológicos, né, o Pombal não mexeu nos valores teológicos, né, religiosos, católico, romano, nele diretamente. Aí os professores se encarregam disso, né, porque é eles que vão ensinar os alunos ali. Né, então não era oficial, mas extraoficialmente. Em síntese, né, na época era comum os brasileiros de classe mais abastados, mais ricos, irem estudar em Portugal. E também não devemos nos esquecer que desde a expulsão dos jesuítas, dos domínios deles, né, de Portugal, os seminários portugueses e brasileiros haviam caído nas mãos dos jansenistas, tá, que eram incomparavelmente mais tolerantes e liberais do que os jesuítas. Tá? Né, os jesuítas eram autoritários. Tá? Também dentro desse mesmo ponto, devemos observar que as universidades e seminários católicos, tanto em Portugal como nas colônias, entre elas o Brasil,
tinham recebido obras de iluministas, tá? E racionalistas, que driblando aí, né, o bloqueio das autoridades, estavam exercendo a sua influência tanto lá como aqui, porque isso está no pensamento do professor, ele é o formador de opinião, oficialmente ou extraoficialmente, né, o que nós temos de pensamento ruim, né, nas nossas universidades doutrinários, que são impregnados pelos professores, né, porque está neles, eles passam isso, né, eles passam isso informalmente, não está no estatuto da instituição, mas ele repassa isso transversalmente para os alunos, tá? Os valores dele, eles passam para os alunos. Bom, esses fatores aí associados a outros que escapam o objetivo daqui, né, do livro, tem muita coisa aí que não está no objetivo, aí no resto do livro, mas historicamente é maravilhoso, eu sugiro que vocês leiam toda essa parte aí, tá? Em 1824, uma constituição bastante avançada foi feita, né, no que diz respeito à tolerância religiosa. Desse modo, a primeira constituição do Brasil, de 1824, né, por Dom Pedro I, o imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, determinou, olha o artigo 5, veja só esse artigo 5, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas, né, com o seu culto doméstico ou particular em casas, e para isso destinadas essas casas, sem forma alguma exterior de templo. Templo só Igreja Católica, porque catolicismo era a religião oficial, né, do rei Dom José, depois Dom João, depois Dom Pedro, né, eles todos eram católicos, tá? Então ele permitiu essas outras religiões, tá? Em parte, né? Então o imperador, como parte da cerimônia de aclamação, né? De aclamação, sim, morreu Dom Pedro, vai para o outro Dom Pedro II, ele teria constitucionalmente, tá, que jurar manter a religião do Estado conforme preceitua o artigo 5º, tá? Continua nesse artigo 5º aí. Quase absurdo hoje, né, ler um trem desse, né? Nas nossas considerações finais, né, vamos dizer que o iluminismo, que trouxe tantos males para a teologia, em boa parte da Europa, em alguns momentos nos Estados Unidos e para o Brasil, né, de forma indireta, foi um elemento que contribuiu para o ingresso dos protestantes no nosso solo. O Brasil contou também com outro ingrediente fundamental entre os intelectuais, né, o liberalismo, né, este como filho legítimo do iluminismo, como nós vimos, tão expressivo em suas conquistas na Europa, teve uma preponderância no final do século XVIII aí em Portugal. Então, onde o iluminismo teve ascensão, o espírito de tolerância era um ingrediente natural e compulsório. Então, onde eram radicais, como são lá na Ásia, no Oriente, é mais difícil, mas onde entra a tolerância, e o iluminismo ele traz essa tolerância, aí abre brecha para a entrada dos outros também. Então é até uma providência de Deus que isso aconteça, né? Então, pensamento liberal está aí, a linha do iluminismo está aí, está aqui no nosso meio, mas foi uma porta de entrada para nós, né? Para nós aí no meio, né? Porque senão nem espaço para nós não teríamos como as cortinas de ferro orientais que estão pelo outro lado. Então, de alguma forma, essa teologia liberal, que não concordamos com ela, acaba nos beneficiando por causa desse ingrediente natural que ela traz junto, que é a tolerância, tá? A tolerância religiosa. Então, essa história de tolerância religiosa é pensamento iluminista. Então, ele não tardou a manifestar aí os seus efeitos em Portugal, né? Especialmente no Marquês de Pombal, que foi o superministro lá, uma vez que muitos dos constituintes estudaram em Coimbra, tá? Após a reforma do Marquês de Pombal, e receberam uma influência iluminista e liberal que se manifestou na sua perspectiva religiosa, e permitindo parcialmente, né, que as igrejas pudessem fazer o seu culto, né, que as religiões pudessem se manifestar, ainda que não pudesse ter templos, né, mas já podia
né? Isso aí a chama, isso é suficiente para o Evangelho se espalhar por toda parte. Bem, vamos terminar essa aula, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.